Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Hoje eu vou te explicar como é que eu me lido com as minhas leituras penduradas e te dar um exemplo real sobre essa questão. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. O que é que são as leituras penduradas? Leituras penduradas são aqueles livros que você leu até certo ponto e subsequentemente deixou de lado para dar prioridade a outro livro, ou mesmo porque você não se sentiu à vontade com esse mesmo. Isso eu chamo de leituras penduradas. E aí eu vou dar o meu exemplo real dessa situação e causa para você entender como é que eu faço para poder lidar com essas situações aí. O que acontece? No momento eu estou com 4 livros pendurados. Pois é, O Lobo de Wall Street, que está desde 2023, quando eu estava na Espanha. Ele é todo em inglês, então eu estou aqui perto da página 100, ele tem mais de 500 páginas, 400 páginas, nem me recordo bem. Mas é um livro que eu vou dar prioridade um pouco mais para frente, porque ele é uma história real. Eu já vi o filme, ótimo, mas eu quero ler o livro em si, do Jordan Belfort. Então, vou deixar ele um pouco mais de lado para depois, no caso, o primeiro dar prioridade aos que tem que dar, tanto esses que eu estou pendurado, quanto os que eu tenho de títulos aí guardados no estoque. E subsequentemente mais para frente eu dou prioridade a esse livro pendurado. Segundo o livro pendurado que eu estou é o do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Ele tem mais de, se eu não me engano, mais de 500, 600 páginas, só que ele é um pouco mais compilado e subsequentemente também tem muita informação interessante. E por ser base de uma teoria tal qual, que até hoje é muito utilizada como base e formulação de outras tantas teorias da evolução humana, ele é um pouco mais trabalhoso. E subsequentemente as letras são um pouco mais miúdas, meu tamanho 10, tamanho 8. E você tem que estar atento, você tem que depositar uma energia ali para poder compreender o que está ali passando. Então, subsequentemente eu deixei ele um pouco mais de lado, porque a leitura dele é um pouco mais densa. E subsequentemente, um pouco mais para frente, esse ano, não sei, vou dar prioridade para ele, porque ele também é uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais adversa nesse quesito, mas até onde eu li, tá valendo muito a pena. E terceiro livro é esse livro da Pincola Estes, né? Eu sempre esqueço o primeiro nome dela, né? É Clarissa Pincola Estes, né? Que é do Mulher que Corre com os Lobos, né? Mulheres que Correm com os Lobos. E o que acontece? Esse livro aqui tem mais de 500 páginas. Ele é muito interessante, muito bacana. Ele fala não só essencialmente da psique feminina, mas também do comportamento exterior que isso causa através dessa psique feminina. E eu tô lendo ele justamente por quê? Porque eu li e parei, aí eu preferi voltar essa leitura, porque eu estava na página 70, 80, agora eu tô quase na metade do livro e pretendo, quem sabe, vou ver ainda, encerrar ele até o final do mês. E a partir de quando eu gravo esse vídeo eu tenho 4 dias para encerrar, então vou ver ainda. Mas a leitura é muito boa, muito proveitosa e humildemente eu digo para vocês, tanto homens quanto mulheres devem ler esse livro para entender um pouco sobre esse universo feminino, sobre esse arquétipo da mulher selvagem. Então, cara, é um negócio muito interessante, muito bacana, e eu digo, vale a pena ler esse livro. Ele é grande? Ele até está numa nova edição, porque essa minha aqui é a 6ª edição, ela é de 97, é uma das primeiras que houve, porque o livro foi escrito em 92, e aí eu peguei dessa 6ª edição para mim, que é uma edição muito bacana, muito interessante, mas tem uma nova de capa vermelha, com uns elementos bem dourados, que tem até na Amazon, então também é de muita valia. Aí o quarto livro que eu estou pendurado, que é o livro que após eu terminar esse, eu vou para ele, que é o livro do Skinner, que é o sobre behaviorismo. Aí assim, você pode se perguntar, pô, esse livro do Skinner é pequeno, ele é tipo, ele tem um tamanho médio, digamos assim, tem 212 páginas, beleza. Só que por que eu resolvi parar ele para depois dar prioridade a esse? Porque assim, esse livro do Skinner é a mesma coisa mais ou menos ali do Darwin. Ele é uma base de uma teoria, que é a teoria do behaviorismo, teoria comportamental, e subsequentemente tem coisas um pouco mais densas, mais técnicas, que você tem que ler com atenção, depositar com energia, fazer as anotações ali direitinho, as marcações devidas, para você absorver o conteúdo da melhor forma. Então ele tem essas similaridades com o livro do Darwin, porém, todavia, num tamanho menor. Então eu creio que
Terminando esse livro da Píncola Estes, eu vou pro o do Skinner, termino e quem sabe eu vá para um novo, quem sabe, eu não sei ainda. E aí eu vou escolher entre dar prioridade ao do Darwin ou do Jordan Belfort, ou ir para um novo e aí poder no meio do caminho ajustar esses livros pendurados para que consequentemente eu possa ler eles e eu possa ter um entendimento cada vez maior dessa situação. Aí você deve se perguntar assim: ah, Guilherme, você não se perde no meio dessas leituras? Não, porque assim, quando eu repego esses livros pendurados, o que é que eu faço? Para voltar a entrar nele, o que é que eu faço? Eu vou das anotações até onde eu parei, né? No caso do início do livro, vou lendo as anotações que eu fiz, as marcações que eu fiz e vou entrando novamente na história, Isso é muito psicológico, isso é muito meu. E subsequentemente aí, até onde eu parei, eu consigo voltar para a história e necessariamente quando eu faço essa revisão, digamos assim, eu não leio o livro no mesmo dia. É muito difícil eu ler ele no mesmo dia. Aí depois, geralmente, eu passo para o dia seguinte e aí eu recomeço a leitura na boa. Então é um jeito de eu não me perder nas minhas leituras. Então, as minhas marcações nesses livros beneficiam muito para tal qual. E aí, subsequentemente, me facilita muito a vida para poder voltar para esses livros pendurados. Beleza? Então é isso. Já escorri meu vídeo aqui para vocês. Se você gostou dele, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você, se você concorda, discorda, o que você tem mais a acrescentar sobre essa questão dos livros pendurados. Se você já passou por isso, o que é que você faz, deixa aqui embaixo para a gente poder dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever e clica na sininho que amanhã vai ter mais um vídeo aqui no meu canal, tudo bem? Então é isso, até o próximo vídeo.